pessoal, beleza? Meu nome é Giancarlo, sou um dos fundadores da Emerson e estou muito feliz, em falar para vocês algo muito inesperado, né? Que já na primeira semana de Emerson a gente está fazendo o nosso primeiro podcast, ainda assim de forma muito inesperada, com uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que já é muito especial para mim, que tocou de fato muito meu coração, que é o Nicolas. O Nicolas tem uma história linda para falar para a gente, uma história linda de superação, de aprendizado e também de muita conscientização para todos nós e sobre o futuro que está por vir. Queria te agradecer em estar aqui. Obrigado. Nicolas, é um grande prazer aí em estar te recebendo. Queria que você contasse um pouco da sua história e um pouco da sua vida, né? Para narrar um pouco melhor para vocês entenderem. O Nicolas é um jovem que teve e que está lutando ainda com um transtorno, né, que se chama transtorno do jogo, também conhecido como ludopatia, e a gente está aqui para falar sobre essa história linda de superação. E justamente no dia que a gente lançou a Emerson, Nicolas postou um vídeo falando sobre a jornada dele. Então, se tem Deus, a gente vê Deus nessas formas, assim. Mas, por favor, te dou a palavra. Primeiro, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É muito especial poder dividir essa batalha, né, com as pessoas, de poder ajudar as pessoas para que não passem pelo que eu passei, né? Então, fazer esse primeiro episódio aqui com você é especial demais e vou contar um pouquinho aí da minha história para vocês. Eu comecei a jogar em 2021, no finalzinho de 2021, eu tinha 18 anos, estava na escola e as coisas aconteceram muito rápido. Comecei a jogar apostas esportivas, só futebol, eu sempre gostei muito de futebol. Mas você tem quantos anos? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu tenho 23 anos agora, então eu joguei aí por 4 anos e meio. E foi uma loucura, foi tudo muito rápido. Em 2021 eu comecei a jogar, eu estudava muito antes de fazer uma aposta, eu ganhei muito dinheiro no começo, até que chegou a Copa de 22, onde eu perdi tudo que eu tinha ganho. E lá eu já sabia que eu estava viciado, que eu não conseguia parar de jogar. Tá, mas para fazer uma retrospectiva um pouco antes do Nicolas... O microfone tá ao contrário. Você sabe que ele é assim, né? Não, a voz dele é ao contrário, por isso que eu tô puxado. Bom, mas dá para continuar assim. Não, dá pra continuar, então Mas fazendo uma regressão um pouco antes do jogo, né? Como que era a sua vida? Como é que você vivia? Quem é você? Eu sempre gostei muito de esportes. Eu fazia natação, eu fazia futebol, sempre joguei tênis e sempre tive muitos amigos. Sempre fui uma pessoa mega comunicativa. Conheço muita gente, me dou bem com pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E você trabalhava, né? antes do... Não, quando eu Não, sim, mas com eventos? Com eventos, trabalhava com eventos. E sempre gostei muito disso, gostei muito de festas, de eventos corporativos, de conhecer novas pessoas, conheci muita gente poderosa no mercado, isso eu acho muito, muito legal. Mas o jogo me tirou tudo isso. Tirou por um tempo. Por um tempo, né? Essa é a grande questão. Mas como é que foi? Então, você tinha, na época, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Tá, você tinha 18 anos. Então, você era um jovem de 18 anos que começou a receber o quê? Assim, como é que o hábito ele começou? Cara, começou quando eu descobri as casas de aposta. Começou com uma brincadeira ali de 5, 10 reais.
que eu apostava, cara, de verdade, eu falava, pô, eu vou ganhar um pão de queijo na cantina da escola. E jogava, ia, perdia, ganhava, e as apostas foram aumentando, aumentando muito rápido. Esse período durou um período Durou 4 anos e meio. Tá. Durou 4 anos e meio. E logo depois, quando eu passei para a página 2, né, que é o cassino, as coisas começaram a desandar muito. É um ponto muito interessante, né? Quando a gente fala do relacionamento com o jogo, né? Há uma transição muito grande que as pessoas não sabem. E eu acho muito importante a gente falar sobre, né? Que é justamente essa transição. A pessoa entra na casa de aposta achando que ela vai entrar prioritariamente para apostar sobre jogo de futebol, prever resultados, é algo que você faz no churrasco, que dá risada, que perde um dinheirinho, e aí, consequentemente, às vezes você começa a ganhar, na grande maioria dos casos o início é assim, né, muito bacana, você ganha, você sente uma grande adrenalina, né, que você vai ganhando, e você me contou que você ganhou dinheiro muito rápido, né, a gente vê que segue-se um padrão, né, a maioria das pessoas que tem problema com o relacionamento de jogo, elas justamente começam ganhando bastante, né? Quase sempre é assim. E justamente há um pano de fundo que é o cassino, né? Mais ou menos isso? Quando você vê as propagandas de casa de aposta na TV, é sempre sobre futebol, né? Principalmente essas maiores que patrocinam os times de futebol, que estão em qualquer barzinho, balada que você vai, elas patrocinam. Sempre é só sobre futebol, então futebol não, esportes. Então futebol, basquete, tênis, boxe, as pessoas apostam muito em luta. E eles não falam do cassino, né, nessas propagandas. Então você entra lá achando que você vai só apostar em esportes, mas é muito além disso, né? É o pulo do gato. O cassino é como se fosse o pulo do gato, não é? Onde você olha e fala assim, as cores são mais saturadas, tem muita cor, os estímulos de som, né? Tipo assim, me fala um pouco sobre esse sentimento dessa transição. Eu acho muito importante para conscientizar mesmo as pessoas. No meu caso foi o tempo, né? Então, assim, para uma partida de futebol eu tinha que esperar 90 minutos para esperar o resultado para ver se eu tinha ganho ou perdido, né? No cassino eu sempre joguei blackjack. Que é o 21. Cara, uma partida ali de blackjack dura no máximo 2, 3 minutos. Né? E os ganhos são maiores. Os ganhos são maiores, é mais rápido, é mais legal, né? Porque você ainda, além de você apostar só na que a sua carta vai ser maior que a do dealer, existe o dealer é o que entrega a carta. Existem também duas outras apostas, que é o Perfect Pair, par perfeito, e o 21 mais 3, que é onde se você acerta uma trinca, né, eu tenho 2 sets e ele tem um set, é uma trinca. Aí a aposta paga muito, assim, paga de 1 para 100. Ou seja, então você consegue jogar dos mais variados jeitos. Sim, você sempre tem que apostar no meio, que é o principal, que é a sua carta ser maior do que a do dealer, mas também existem essas apostas laterais que pagam muito. Então, se você acerta, você ganha muito dinheiro. E então é essa adrenalina, né, o pico de adrenalina, né, ele sobe. Bom, voltando, depois da segunda pausa operacional que a gente teve, então a gente estava falando justamente das inúmeras oportunidades de ganho, né, das supostas oportunidades de ganho. E junto com isso, o que tem mais? Que tem algo, coisas que... Porque um dos comentários que fizeram na postagem que o Nicolas fez, falando sobre a história dele, foi que, joga quem quer, né? Como é que se dá essa relação? Na verdade, o comentário foi... eu não critiquei as casas de apostas no vídeo, mas a pessoa comentou: mas lembra que o problema é você e não as casas de aposta. As apostas existem desde o tempo de Cristo. E aí eu fiz um outro vídeo respondendo esse comentário e falando: eu concordo que o problema fui eu, mas existe também
Esqueci a palavra. Relaxa. Uma pressão? Existe um sistema. Mas existe um sistema por trás disso. Então, por exemplo, em uma das contas que eu jogava, eu tinha um gerente que me mandava mensagem praticamente todos os dias, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se estava tudo bem. Me convidava para ir em camarotes nos Jogos do São Paulo, um camarote mega exclusivo, que eu tinha concierge para me atender. Eles também me davam jantares, então falavam, você tem R$1.000 para gastar no Haskell. Então é só mandar o comprovante, a notinha, e eles me reembolsavam isso em, 2 horas me reembolsavam. E também muitas vezes colocavam um bônus na minha conta de 5, 10 mil reais. Então, Principalmente quando você perdia, eu ficava um certo tempo sem jogar. Quando eu ficava um tempo sem depositar. Então, às vezes eu não depositava dinheiro até as 5 da tarde, eu não estava lá na conta, eu tinha 5 pau lá para jogar. E era um bônus que eu não precisava, com a maioria dos bônus que as pessoas que não são tão viciadas, que não dão tanto dinheiro para casa ganham, é um bônus, às vezes, de R$500, mas que para você poder sacar esse bônus, você tem que fazer 30 vezes ele. É muito difícil, né? Você multiplicar por 30 lá o seu dinheiro. Esse meu bônus, você tinha que jogar ele uma vez só. Então, se eu quisesse, eu ficava de 100 em 100 ali, pra sacar lá 4 mil reais, 5 mil reais. Então, para eles era tão... Eles tinham tanta certeza que eu ia perder esse dinheiro, que eles colocavam um bônus que eu podia sacar, e eles tinham certeza que eu ia perder depois, né? Então é uma loucura, assim, é muito... Como que foi se dando essa história de consumo? Né? Como é que foi indo, né? Então teve um episódio da Copa do Mundo. Conta um pouco. Na Copa do Mundo, eu acho que foi o grande auge das apostas, né? Quando realmente surgiu isso no nosso mundo. Então, as pessoas começaram a conhecer as apostas ali. E, as pessoas apostavam muito dinheiro, mas era sempre uma brincadeira ali, tipo um balão, né? Vou jogar R$10 aqui, vou jogar R$20 ali. E uma das pessoas que ganhavam muito dinheiro na Copa do Mundo era um erro da plataforma, que era do cash out. Então, por exemplo, eu colocava lá que a França ia ganhar da Bélgica. Mas aí a Bélgica ela ia com o time todo reserva porque já tinha classificado na fase de grupos, por exemplo. E aí a odd abaixava muito para a França e o meu cash out subia. Então se eu apostasse R$2.000, eu podia dar um cash out de 3 se isso acontecesse. E onde as pessoas acabaram se enganando de que dava para ganhar dinheiro lá. Hoje em dia isso não existe mais, né? Você não pode ter um cash out maior do que o que você pôs antes de começar o jogo. Mas lá eu perdi muito dinheiro na Copa, com apostas muito altas. E foi ali que você acredita que o transtorno se deu como visível, assim? Sim, total. Porque eu não apostava mais R$100, não é mais o que eu comecei lá. Esse é um ponto muito interessante, né? Então, quando a gente fala de transtorno por uso de substância ou do relacionamento com o uso de certa substância problemático, a gente fala em tolerância. O jogo também carrega uma tolerância, né? Muito. Perde a graça, então, você jogar. Perde a graça, não? Jogar 100. Sempre tem que ter quantias maiores. Sim. É aquilo, você começa jogando com 5, que vira 10, que vira 50, vira 100. No ano passado, que foi aí onde eu parei de jogar, né, no meu ápice aí da doença, cara, se eu tivesse R$1.000 na conta, eu nem entrava pra jogar. E R$1.000 é muito dinheiro, não pra... Então... Não fazia efeito nenhum. Não fazia efeito nenhum. O que faria efeito é jogar o que você... Jogar pra ter graça, né? Porque jogar R$1.000 pra mim era... eu tinha uma dívida enorme, né? No fim do ano passado. Então, R$1.000 não ia mudar nada. Se eu ganhasse 2.000, se eu perdesse 1.000, não ia fazer muita diferença. Óbvio, isso é na cabeça de um viciado, tá? R$1.000, óbvio, você não faz a diferença. É mais R$1.000 ou menos R$1.000.
dados de graça para a casa de apostas é ridículo. Era melhor eu ter pegado esses R$ 1.000 e indo pagando minhas dívidas aos poucos, né? E é muito difícil, assim, porque você perde total a noção do dinheiro. Então, de tudo, né? É de comida, é de roupa, é de balada. Você gasta como se fosse nada, porque, perdi 10 mil aqui, então se eu gastar 10 mil aqui na balada, não é a mesma coisa, né? O jogo tirou todas as prioridades que você tinha da sua vida. Todas. Eu não queria fazer mais nada além de jogar. Então, se eu ia numa festa, me dava 5 minutos que eu falava, isso aqui tá ruim, eu vou pro cassino. E ia. Eu, tinha pago 300, 400 reais na festa, fiquei 15 minutos e fui embora, porque não tá ruim mesmo, não vai mudar nada agora, se eu for embora daqui a 5 horas ou agora. Eu ia pro cassino, sozinho. Eu nunca fui num cassino com meus amigos, com outras pessoas, eu sempre ia sozinho, é muito solitária a vida de um jogador. É silenciosa, solitária, né? Sim. E você acredita que tem muita gente hoje que percorreu o caminho que você percorreu até chegar na superação, mas que não conseguiu se observar, ainda que tá com um problema muito sério? Você demorou para enxergar o quão sério era esse problema? Eu demorei para enxergar. Teve negação? Muita negação. Eu mentia pros meus pais, eu mentia pro meu psicólogo. Chegava no psicólogo e queria falar do trânsito, do dia bonito. É verdade. Fala, você tá jogando? Não tô bem. E não tava. Então acho que hoje em dia eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando pela mesma coisa ou pior. Eu acho que daqui a 5, 10 anos vai ter uma epidemia disso praticamente, porque é muito fácil acesso. As pessoas que estão no topo, né, que a gente admira, estão fazendo propaganda de casa de aposta. Então as pessoas acham que é legal, que você vai se divertir, que você vai ganhar uma renda extra. Isso é um absurdo. As pessoas, se quiser fazer uma renda extra, entra aqui no Tigrinho. Isso é... E tem muito influencer que fala isso, né? Então, acho que pessoas que estão desinformadas sobre o assunto vão cair nessa e, infelizmente, é o que eu vejo, assim, daqui a 5, 10 anos. Um cenário muito triste. Muito triste. Mas que você veio, né, como luz, né, agora, no sentido de, tipo assim, no mesmo dia de lançamento, a primeira clínica médica digital focada no relacionamento com cassinos e bets, você postou um vídeo que me deixou muito emocionado, que é uma história de superação, né, que você, eu falo isso, né, tem gente que é conhecedora da aflição, e você conheceu essa aflição, né, e você soube se fechar, né, de um jeito que poucos têm coragem. Eu quero que você fale um pouco disso, e tá nesse processo de se ressurgir e de ressignificar a própria vida, né? Isso eu acho a mensagem vital, que tem luz no final do túnel. Eu queria que você contasse que essa luz no final do túnel tá cada vez mais presente na sua vida como luz do túnel. Sim. Eu quero tirar uma coisa boa desse inferno todo que eu vivi. E eu posso fazer isso ajudando outras pessoas. Eu quero levar uma coisa boa desse inferno que eu vivi na minha vida, né? Então, poder ajudar as pessoas, poder incentivar as pessoas a não jogar, mostrar o que realmente é o jogo, o quanto realmente vicia. Eu acho que isso talvez seja realmente um objetivo de vida, para que outras pessoas não passem o que eu passei, né? Não vivam nesse mundo, nesse inferno que eu vivi por 4 anos e meio. Tá indo? Então, eu queria tirar uma coisa boa dessa experiência ruim que eu tive. Então, poder ajudar as pessoas, poder incentivar as pessoas a não jogarem, poder conscientizar as pessoas de que
horrível viver nesse mundo de dívida, de aposta, de ansiedade. Então, poder ajudar uma pessoa ou várias pessoas vai ser um baita prazer para mim. E hoje você está em... Como é que você está com relação ao jogo, hoje em dia? Cara, eu tenho nojo de jogo. Eu não consigo usar uma camiseta de futebol que tenha um patrocínio de alguma casa de apostas. Mas você não joga mais? Não jogo mais, há 78 dias. E na nossa conversa você me disse uma coisa muito interessante, né? Que você sente uma paz. Paz. Me fala um pouco sobre essa paz. Cara, paz é uma coisa que não dá pra comprar, né? E você chegar em casa, é uma coisa que meu pai sempre me falou. Ele falou, cara, eu quero chegar em casa, eu quero ter paz, né? Ele falou, eu tenho tudo, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu posso ir jantar no restaurante que eu quero, eu posso ter o carro que eu quero, mas eu não consigo ter paz, né? Porque a nossa relação era muito complicada, eu não contava a verdade, a gente praticamente mal se falava. E, cara, ter paz agora, nesses meses aí já que eu tô sem jogar, é outra vida, de você não se preocupar com isso, de você não ter um monte de gente no seu WhatsApp te cobrando dinheiro, de você saber que eu vou sair na rua e ninguém vai colocar uma arma na minha cabeça, que a minha mãe vai pro trabalho dela tranquila. Então essa paz é uma coisa maravilhosa. Porque chegou em um ponto que você vivia quase que no inferno. Eu vivia um inferno, cara. O que você passava por? Antes da minha internação, eu devia 17 pessoas ao mesmo tempo. Já recebi foto de WhatsApp de arma. Falei, cara, se eu não pagar isso até sexta-feira, sei lá, já sabe, a conversa vai ser outra. Ou na Jota ligar pro meu pai e falar, cara, eu sei onde vocês moram, se não me pagar até X dia, a conversa vai ser outra, eu vou pegar seu filho. Então, cara, isso é uma coisa muito pesada, né, de envolver a minha família, cara. Eu tinha um puta medo de que acontecesse alguma coisa com eles, sabe? Porque é aquilo, se acontecesse, podia acontecer comigo, não com eles, sabe? Porque eu não queria... Imagina você viver com isso, né? Você fez uma besteira enorme de pegar dinheiro com pessoas ruins, e sua família que se prejudica por isso, que a minha família sempre me deu tudo. E tudo isso começa com uma brincadeira, não é? E tudo isso começa com uma brincadeira. Uma brincadeira onde há muita gente sendo patrocinada, onde não há mal, onde não há transtorno nenhum, onde há coisas dizendo jogue com responsabilidade, mas não tem nenhuma trava para que o jogador ele consiga, né? Não há nenhum verdadeiro bloqueio, né? É muito bacana falar que o Gov agora, a gente conversou sobre, o Gov agora está com uma plataforma de bloqueio, né? Você coloca seu CPF no Gov e você bloqueia todas as casas de apostas que são legais no Brasil. E aí eu acho que isso dá ensejo para a gente falar de um ponto muito importante que eu acho que é o ponto de fechamento. Você me disse uma coisa, não ponto de fechamento final, mas o nosso ponto o mais interessante. Você passou por psicólogos, por psiquiatras, por bloqueadores, porque querendo ou não, bloqueia das casas legais, mas as casas ilegais que tem, não. Do cassino na rua, não. Uhum. E você me disse algo de extrema valia, que só quando você quis mudar é que de fato a situação mudou. Sim, eu já tentei de tudo. Meus pais colocaram bloqueador no meu celular, tiraram acesso ao Safari, localização de onde eu estava o tempo todo, sem acesso a banco, e tudo eu burlei. Tudo. E só quando eu tive aqui que eu falei, cara, não dá pra viver essa vida mais. Aí eu falei, chega, eu preciso de uma internação, porque só assim que a coisa vai mudar, só assim que eu vou conseguir ficar sem jogar, né? E foi uma lesão difícil,
Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Eu saí da clínica depois de 5 semanas com a chavinha virada. A chavinha virada. Que eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Nunca mais. E a prevenção de recaída? Eu fiz isso tudo lá na clínica. Prevenção de recaída, você quer explicar? Quando eu estava na clínica, existiam 3 fases. A vermelha, a amarela e a verde. A vermelha era desintoxicação. A amarela era conscientização e a verde era a prevenção à recaída. O que é a prevenção à recaída? É quando você elabora estratégias para que você não consiga mais jogar, cair nesse mundo. Ou você reconhecer os seus gatilhos, né? Quais eram os meus gatilhos? Que horas que eu jogava, em que momento, com que sentimento que eu jogava, né? Eu, na clínica, eu descobri que o meu maior gatilho era a cobrança. Quando alguém mandava um bom dia no WhatsApp, já me dava aquela... já suava frio e falava, cara, eu preciso de dinheiro para se recuperar, não sei o que, e jogava. Então, na clínica, eu criei uma fortaleza para não conseguir jogar. Eu não estou saindo, não estou bebendo, eu estou sempre com os meus pais, eles vão sempre para o interior todo fim de semana, eu vou com eles sempre. Num período que faz pouco tempo, certo? Sim, faz... Tanta evolução, né? Um castelo construindo, uma fortaleza construída. Sim. Né? Também uma outra coisa que... onde eu mais fazia besteira, onde eu mais perdia dinheiro, era quando meus pais estavam viajando. Eles viajam bastante. Então a coisa que eu pedi é para que esse ano eles não me deixem sozinhos, ou se forem viajar, me levassem. Porque realmente eu preciso de controle, né? Então, o controle financeiro, que está tudo com a minha mãe, o controle de onde eu tô. Às vezes a gente passa umas humilhações, né? Às vezes eu quero comprar uma água na rua, eu preciso pedir dinheiro para minha mãe, para liberar no cartão. Mas faz parte, né? A gente precisa de ajuda para se manter. E lógico, isso vai melhorando, vai passando, né? Daqui a pouco eu posso voltar a ter acesso ao meu dinheiro, mas sempre... Eu só vou te corrigir uma coisa. Humilhação é quem aceita dinheiro para fazer publicidade em cima disso. Concordo. Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Jesus lavou o pé dos próprios discípulos dele. Humilhante, isso não é humilhante. Isso é ser humano, de verdade. É assumir a nossa vulnerabilidade. Né? Não tem nada de humilhante, é digno isso. É um homem jovem em recuperação. Humilhante é ser basicamente comprado pelo dinheiro, coisa que você não foi, não está sendo e está se posicionando contra. Desculpa, tá certo. É que eu tenho uma visão bem assim, porque é lindo de fato o que você está fazendo. E a gente falou bastante sobre a Emerson também. Te mostrei algumas coisas muito bacanas. O que você está sentindo? Assim, o que você sentiu até agora do que você viu e da empresa por si só? Então, eu conheci a Emerson hoje. Ontem, né? Na verdade. Ontem, mas você me apresentou isso hoje. E eu achei uma iniciativa muito legal. Talvez se há 1 ano e meio atrás, quando eu estava ainda eu não estava no pico da minha doença, das minhas dívidas, se existisse um aplicativo como a Emerson, naquele momento, talvez eu não chegasse onde eu cheguei, né? Então, eu acho muito importante, é um aplicativo acessível, né, para as pessoas que querem parar de beber, de usar drogas, de jogar. E, cara, eu acho sensacional, é muito importante, e acho que as pessoas que entrarem e quererem mudar, né? Tem que querer mudar. Elas vão se identificar com o aplicativo e, cara, vão sair dessa, porque o seu aplicativo, o que acontece? Ele vai ser uma ferramenta. O principal é a pessoa querer mudar. A Emerson, ela vai ajudar a pessoa com... Ela faz a travessia junto.
Sim, vai uma ajudar. pessoa. Sim, total, com os psicólogos, psiquiatras, toda a prevenção à recaída, né, do que você me falou, foi mal. Relaxa. Tá ótimo. Tá ótimo. Pô, você tá sabendo faz... Você ia falar, não, é que você me mostrou ali do guia da anti-fissura. O que eu falei? Você estava falando da prevenção de recaída, mas do guia anti-fissura. Então vai ajudar com os psicólogos, os psiquiatras, o guia anti-fissura. Então, cara, é animal, é um baita projeto, você tá de parabéns. Mas a gente tá de parabéns, porque você já faz parte dele. Né? No sentido de que essa contribuição agora e pra frente, a gente vai fazer muita coisa juntos, igual a gente estava falando agora há pouco, mas essa contribuição, essa construção, eu acredito no meu interior que você vai fazer parte dela e já está fazendo, porque a divulgação disso, né, quantas pessoas que a gente não consegue conscientizar, quantas pessoas você acha que no seu vídeo, que você postou há 3 dias atrás, você não fez com que a pessoa olhasse para si mesmo e falasse tem algo de errado comigo. Você recebeu inúmeros relatos, ele recebeu convites para estar em escolas, né? Em 3 escolas já. Sim. Vamos ver quanto que é. Quarta, né? Porque aqui é uma escola também, né? 4 escolas, você já bateu um recorde bacana aí de escolas para ir. Você foi mais convidado que eu para ir à escola. Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que agora é uma fase maravilhosa da sua vida, uma fase de reconstrução, né? Tão jovem, graças a Deus, né, que tem gente que às vezes fica 20 anos com esse problema, sim, 30, 40, às vezes a vida passa e o problema fica, né? E no seu caso não, no seu caso a gente tem um futuro de inúmeras possibilidades e coisas, e graças a Deus, glória a Deus por isso. É impossível não falar de Deus nessas horas, que assim, quando eu vejo luz assim, sabe, de tipo assim, puta que bacana, cara, que apesar de tudo, tá tudo muito bem. Né? Tá tudo muito bem, no sentido de que o único problema que você tem é que você nunca mais vai poder ir numa casa. Sim, total. Isso aí não é nada. Né? Isso aí não é nada. Nem não quero dar dinheiro pra esses caras, acho que também. Principalmente, cara, casa de apostas, pessoas que brincam, tinham que parar de brincar, se conscientizar, porque é o que a gente estava falando, é uma brincadeira que pode gerar um vício. Você não começou como, eu vou ser um jogador e eu quero meus planos. Não, a gente começa, né, tipo assim, vou jogar, vou testar, a brincadeira que vai consumindo a gente, porque é feita para nos viciar, né? Sim. É feita para nos viciar. Bom, pessoal, eu faria uma pergunta pra ele, tipo assim, o que você falaria pra quem tá assistindo o vídeo? Um conselho, alguma coisa. E a última pergunta, o que você falaria pra quem tá assistindo o vídeo? Eu acho que pra todos os públicos, né? Assim, uma mensagem pra cada público, pra um pai, pra uma mãe, também pra quem tá passando, pra quem tá começando. Cara, eu acho que quem tá passando por isso, ou já passou por isso, isso tem que partir de você, né? Você tem que querer mais que todo mundo. Você só vai parar de jogar quando você falar que não vai mais viver nessa vida. E conversem com os amigos, com seus pais. É muito importante você ter esse tipo de apoio. Eu sei, é muito difícil para os pais entenderem uma pessoa que tem um vício ainda tão novo quanto esse, né? Que as pessoas não entendem muito de como que ele fez isso. Assim, ele é burro? Não, ele é doente, né? Ele tem uma enfermidade, ele tem um transtorno. Ele tem um transtorno. Então, tem que querer, tem que mudar e vai conseguir. Se eu conseguir, eu tava numa situação muito, muito ruim, eu consegui. Então, eu acredito que todo mundo consegue, né? E para os pais que também estão assistindo, que têm os filhos nessa dependência, tem que tentar ajudar da melhor forma, acolher, conversar, ver qual é a melhor estratégia. E, cara, dá certo. Tem que acreditar em você, no seu
poder superior, e as coisas vão andando, as coisas melhoram, tudo passa. E pra quem tá começando a jogar com brincadeira? Cara, não joguem, não deem dinheiro para esses bandidos, mesmo se você for jogar R$10 que não vai mudar nada na sua vida, cara, doa esses R$10. Não deixa isso pode afetar a sua vida. Daqui a pouco 10 vira 1.000, que vira 10.000, que vira 100.000. Numa brincadeira você pode começar a perder o controle e se tornar um dependente. Então, se você não é um dependente, para de jogar o quanto antes, que é a realidade, isso pode acontecer. Boa. Eu acho que é isso, pessoal. Essa foi uma das conversas mais legais que eu já tive em toda a minha vida. Mas, na real, a gravadora, né, a responsável pela gravação, me conhece muito bem, sabe que essa foi uma das conversas mais legais da minha vida. Eu te agradeço muito e eu acho que a gente só tá começando. E que nem aquele cantor que eu gosto, we just keep getting better, baby. Então acho que é isso. Prazerzão. Obrigado, velho. Prazer. E é isso. Primeiro podcast fechado. Valeu. Ficou bom demais. Ficou, gostou? Coração. Boa. Oi? Brincadeira.